2024 foi facilmente um dos piores anos da minha vida, eu acho. Tipo assim, eu acho que talvez não dê pra considerar os anos da pandemia. E ainda assim, 2021 foi pior do que 2020 pra mim. Tipo assim, 2020 foi o ano, o grande ano da pandemia. Só que 2021 foi um ano mais pesado, assim. Eu tive mais acontecimentos na minha família envolvendo a pandemia. Tipo assim, em 2021, minha mãe ficou muito mal do Covid. Ela não chegou a ser internada no hospital porque não tinha como. Então ela ficou internada em casa. E aí eu ia uma enfermeira lá 4 vezes por dia pra aplicar um remédio nela. E inclusive de madrugada. Aí eu levantava de madrugada pra receber a enfermeira e tal. Aí meu padrasto, ele foi internado e foi horrível. E eu perdi gente da minha família. Enfim, foi muito bizarro. Por que eu tô falando de Covid aqui? Enfim. Então, assim, quando eu falo que 2024 foi um dos piores anos da minha vida, eu acho que não conta anos de pandemia, né? Tipo assim, anos em que o mundo não estava em estado de catástrofe. Se bem que a gente tá em estado de catástrofe, né? Tipo assim, a gente pensar no aquecimento global e tudo mais. Mas enfim, em anos. Foi pessoalmente, tipo assim, por causa da minha cabeça, por causa das coisas que estavam acontecendo diretamente comigo e tal. Eu considero um dos piores anos da minha vida. Se não o pior, talvez. Não sei, realmente. Porque eu não lembro dos primeiros anos da minha vida, né? Não sei. Ser bebê deve ser um saco. E isso daqui é um 2024 Wrapped. Vamos falar sobre 2024, sobre as coisas que eu estou pensando, as coisas que eu aprendi, as coisas que eu vivi. Porque apesar de ter sido um ano horrível, eu sobrevivi. Então eu acho que, assim, primeiro ponto positivo, eu aguentei. Tudo bem que hoje é dia 4 de dezembro. Tem muito chão pela frente. Inclusive, podemos só fazer um comentário sobre a porra da Coreia do Sul, que ontem o cara resolveu dar um golpe de Estado, tipo assim, dia 3 de dezembro. 1 hora da manhã, você vai dar um golpe de Estado, porra, espera janeiro, pelo menos, né? Mas enfim. Então ainda tem coisa pra acontecer. E, inclusive, tem uma grande coisa pra acontecer na minha vida, que eu ainda não vou falar pra vocês, que é tipo assim, só a minha vida. Não tem nada a ver com vocês, não é livro novo, não é contrato, não é nada disso. Só uma coisa na minha vida muito legal, que assim que eu tiver 100% de certeza, eu aviso vocês e vai ser muito legal. Pra mim, no caso. Pra vocês não vai mudar muita coisa. Mas pra mim é bem legal. Então eu tenho essa uma coisa pra acontecer ainda. Só que, tipo assim, eu comecei o meio de lua em 2024, depois de passar algum tempo sem sem o podcast, né? Eu tinha o Papo de Doido e tal. E o meio de lua foi muito importante pra mim, gente. Eu sei que eu não sou tão constante quanto eu gostaria, só que. E quanto vocês gostariam, só que todo episódio do meio de lua é incrivelmente importante pra mim. Tipo, todo comentário, todo compartilhamento, todo tweet que vocês fazem sobre o meio de lua é absurdo e eu tô muito feliz. Então vamos começar com coisas boas, né? A gente terminou o ano com mais de 15 mil reproduções do meio de lua. E isso é muita coisa, isso é muita coisa. Eu não tava esperando tudo isso. Eu sabia que vocês iam gostar, porque vocês sempre gostaram do Papo de Doido, e vocês sempre pediram pra fazer um podcast, só que eu não achei que o meio de lua ia receber tanto amor, tá ligado? Eu tinha um lençol verde, um sonho. Tudo bem que agora o lençol verde foi pra titia, né? Eu nem sei onde vai parar esse lençol. Mas deu muito certo e eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz com o meio de lua. Eu tô muito feliz com a relação que a gente criou. E agora entrando realmente no assunto, 2024 foi o ano em que eu pensei em desistir de tudo. Não na minha vida, não na minha vida, calma. Mas, tipo assim, a minha cabeça mudou, as minhas prioridades, os meus pensamentos, tudo mudou. Absolutamente tudo mudou. Foi o meu último ano de faculdade, a princípio. Agora vocês sabem que eu estendi a faculdade, né? Que eu vou fazer mais um ano. Só que eu achei que ia ser o ano em que eu ia me formar. Então seria o ano em que eu precisaria tomar uma decisão sobre o meu futuro. E, gente, quem já passou por isso sabe o sufoco que é você tá no final da faculdade e você não saber o que vai acontecer. Tipo assim, o que vai acontecer no primeiro semestre depois que eu saí da faculdade, sabe? E esse desespero de tipo assim, agora meus pais me sustentam pra eu morar sozinha. Será que eu vou precisar arranjar um emprego pra conseguir pagar todo o meu aluguel sozinha? Será que eu vou ter que mudar de casa? Será que eu vou ter que voltar pra casa da minha mãe? Será que eu vou fazer uma pós-graduação? Será que eu vou arranjar um trabalho? Será que eu vou fazer isso? Será que eu vou fazer? Tipo assim, e tudo isso é muito assustador, mesmo eu já tendo um plano. Eu tô meio nervosa pensando nisso desde 2023. E aí, em 2023 mesmo, eu fiz um plano A, plano B, plano C. Plano A deu errado, plano B tá indo, tá ligado? Tá indo. O plano A, vocês sabem que era eu fazer o meu mestrado, né? E depois que eu não passei no meu mestrado, considerei desistir do meu mestrado, considerei
Desistir de todas as pessoas, todas as características que me definem hoje em dia. Eu considerei parar de criar conteúdo, eu considerei deixar de ser escritora, eu considerei fazer uma nova faculdade, tipo assim. E, assim, não precisam se preocupar, eu não vou parar de criar conteúdo. No Instagram eu realmente dei uma pausa. Se vocês forem lá ver, a última vez que eu postei alguma coisa no feed foi em outubro e foi uma publi. E então eu realmente tô mais sumidinha de lá. E eu sei que eu tô sumida no momento aqui do YouTube, do podcast, mas é porque eu tô estudando pra prova. Então eu tô meio apertada. Só que o YouTube e o podcast são as minhas coisas favoritas do mundo. Vocês não têm noção o quanto vocês são especiais pra mim. Então eu definitivamente não vou parar tão cedo. Então eu realmente dei uma pausa lá no Instagram, só que eu considerei desistir de tudo, considerei apagar a minha conta, eu considerei não escrever mais, eu considerei só escrever pra mim, não publicar mais. Gente, tipo assim, foi um ano em que em 2022 e 2023 eu tinha verdades muito fixas pra mim. Então eu tinha princípios, definições, eu tinha objetivos, sonhos, metas, enfim, muito bem definidos, tipo assim, cravados numa rocha, sabe? E eu sabia exatamente o que eu queria, eu sabia pra onde eu tava indo. Tudo mudou, absolutamente tudo mudou, todas as minhas prioridades mudaram. Tipo assim, não teve uma que ficou. Talvez uma ou outra, tá ligado? Mas tudo mudou, tudo virou de cabeça pra baixo. E dói muito quando as coisas mudam dessa maneira. Dói muito você olhar pra trás e não se reconhecer mais. Não reconhecer mais a pessoa que você tinha tanta certeza que você era. Faz sentido? Não é apenas não reconhecer quem eu sou, mas também também olhar pra trás e ver que a pessoa que eu era talvez não gostaria tanto da pessoa que eu me tornei. E eu não tô falando da Malu criança, da Malu adolescente. Eu tô falando da Malu de 2022, 2023. Em um ano, tudo mudou. Minha cabeça mudou, me tornei de verdade outra pessoa. Tipo assim, é muito engraçado ver, tipo, vídeos antigos meus, por exemplo, porque eu era outra pessoa, eu não me reconheço. Esses dias eu fiz um vídeo aqui pro YouTube que eu descartei ele porque ele ficou maluco. Que era, tipo, meia-noite, eu tava vendo vídeos antigos, tipo, eu tava vendo meus primeiros vlogs no YouTube, e eu comecei a ter uma crise de ansiedade, assim, não exatamente uma crise de ansiedade, mas eu comecei a ficar muito ansiosa, muito angustiada, sabe? Tipo assim, 2024 foi o ano da angústia. Eu não teve um dia que eu não estive angustiada com alguma coisa, mas eu tava muito angustiada, porque eu tava vendo aquela pessoa ali, eu tava vendo aquela Malu falando, e pensando, tipo assim, caralho, eu tô... ela ficou pra trás. E eu não sei se ela gostaria tanto de quem eu me tornei, de quem ela virou, sabe? E eu fiz um vídeo inteiro sobre isso, só que era tipo de madrugada, eu tava esquisita da cabeça, não falei nada com nada, então eu não postei. É como se esse ano tivesse literalmente, tipo assim, como se eu fosse feita de vidro, e aí esse ano, tipo, deu uma martelada em mim, me quebrou inteira, aí tá tentando me reconstruir, só que eles não sabem exatamente qual a ordem dos caquinhos, então eles estão só improvisando, sabe? Foi um ano em que eu fiquei bem sozinha. Não no sentido de amizades, eu ainda tenho, tipo, meus amigos que eu amo pra caralho e que estão comigo, tipo, todo dia, que eu encho muito o saco, que me enchem muito o saco. A gente conversa muito, a gente sai muito, mas eu digo que foi um ano que foi muito introspectivo pra mim. Foi um ano em que eu realmente, tipo, queria focar em mim, no que eu tava sentindo, no que eu precisava, sabe? Então, foi um ano que eu fiquei. Foi um ano mais solitário, mas. No sentido de dentro da minha cabeça. Só tinha minha voz dessa vez, sabe? Eu tentei impedir que outras vozes, que vozes externas, opinassem, falassem comigo, tentassem me influenciar de alguma maneira. Esse ano eu queria só ouvir a minha própria voz. Faz sentido? Porque eu acho que realmente a minha vida inteira eu ouvia todas as vozes que chegavam em mim e eu deixava elas falarem comigo, eu deixava elas conversarem, eu deixava elas opinarem. E esse ano eu queria só ouvir a minha, sabe? Então não tô falando que eu não tava pedindo conselhos, que eu não tava desabafando, que eu não tava ouvindo as outras pessoas, só que no fim era eu comigo mesma, sabe? Eu deixei o silêncio conversar mais comigo do que qualquer outra voz, do que qualquer outro ruído que pudesse chegar até mim, sabe? Foi um ano de
muitos arrependimentos, no sentido não de que eu fiz coisas que eu me arrependi, mas de olhar pra trás e querer fazer tudo de novo, sabe? Que nem aquele vídeo que eu fiz sobre os erros que eu cometi na faculdade, sabe? Tipo assim, foi um ano em que as minhas decisões... Ai, perfeito, eu acho que é exatamente isso. Foi o ano em que as consequências das minhas decisões me encontraram. Todas as decisões que eu tomei lá a partir de 2021, quando eu criei o meu Instagram pela primeira vez, quando eu entrei no curso de Relações Internacionais, a partir desse ano eu comecei a tomar decisões uma atrás da outra e elas finalmente me encontraram, essas consequências finalmente deram na minha cara e eu tô precisando lidar com elas. E não de uma maneira necessariamente ruim. Algumas sim, algumas eu realmente me arrependo muito, mas eu realmente senti que foi um ciclo se cumprindo, sabe? Que começou lá em 2021. E tudo bem, eu vou estender mais um ano da faculdade, só que, gente, em 2025, eu realmente sinto que eu vou ser uma nova pessoa. Eu sinto que acabou de começar uma nova temporada da minha vida. Quando eu reprovei no mestrado, eu falei isso num vídeo. Quando eu reprovei no meu mestrado, uma temporada acabou, e aí eu fiquei por, sei lá, um mês em um limbo que eu não conseguia explicar, que eu tava mal pra caralho. E eu literalmente falei pra vocês, tipo assim, que eu sinto que uma temporada acabou e a próxima ainda não começou. Então eu tô, tipo, no hiato ali, tá ligado? Eu tô nas férias dos atores. Não tem nada acontecendo. E, tipo, eu tô completamente no vazio, tá ligado? E essa nova temporada começou agora no final de novembro. Também por coisas que eu vou contar pra vocês mais pra frente, né? Então, tipo, realmente eu sinto que todas essas consequências de decisões que me encontraram em 2024 geraram novas decisões, geraram novas escolhas, novos caminhos, e esses caminhos estão se abrindo agora. Então, eu tô começando a passear por eles. Eu tô começando a passear pela The Witch's Road, tá ligado? Então, eu não sei o que vai acontecer em 2025, e eu acho que eu podia estar mais assustada, considerando que 2024 foi tão maluco. Eu poderia estar mais assustada pra 2025, e eu definitivamente tô. Mas eu acho que eu também tô um pouco mais animada. Porque em 2023 eu sabia que 2024 ia ser horrível. Eu lembro de falar em voz alta: caralho, 2024 vai ser o pior ano da minha vida. Eu tinha certeza. E de fato, não foi lá essas coisas, né? E talvez eu pudesse sentir medo do que 2025 tem preparado pra mim. Mas eu acho que eu tô mais animada. Talvez. Porque realmente eu quero conhecer a pessoa que tá se formando agora, sabe? Tipo assim, 2024 foi um grande limbo em que eu estava deixando de ser quem eu fui. Eu tava me tornando uma nova pessoa. Então eu não era. Eu não fui ninguém em 2024. Eu não fui nem quem eu era e nem quem eu iria ser. Eu tava ali no meio, sabe? Eu tava ali me desenvolvendo. Então, em 2025, eu sinto que eu me tornarei essa nova pessoa. Eu tô muito ansiosa pra descobrir quem ela é, sabe? Eu tô muito ansiosa pra descobrir quais são as prioridades dela, o que deixa ela feliz, o que ela gosta de fazer, o que vai acontecer, como ela lida com coisas horríveis, como ela lida com coisas tristes, como ela lida com coisas felizes, sabe? Então eu tô bem animada pro que esse ano promete. Então eu acho que é isso que eu tenho pra falar sobre 2024. Eu poderia, tipo assim, falar sobre tudo que aconteceu esse ano, mas assim, primeiro que esse ano realmente foi um limbo, realmente eu só sobrevivi a esse ano. Mas eu acho que, assim, o que passou, passou. O importante é que eu sobrevivi, tá ligado? E que eu estou animada pra 2025. E tô muito animada pra vocês estarem junto comigo. Porque a melhor parte do YouTube são vocês, e a gente poder conversar, a gente ter essa troca, essa comunidade incrível que a gente tem aqui. Mas a segunda melhor parte é conseguir ter esse registro das pessoas que eu fui ao longo desses anos, sabe? Eu comecei o YouTube no final de 2022? Final de 2023? Quando que foi a Mandíbula de Caim? Acho que foi final de 2022. Foi no final de 2022. É, tá certo. Então, eu tenho tudo isso registrado, sabe? Isso é muito maneiro, isso é muito maneiro. E a gente vai registrar 2025 também, podem ter certeza. E eu quero muito ter vocês aqui do meu lado. Tipo assim, gente, eu tô muito feliz. O que eu mais tô amando agora é vocês me mandando print do Spotify Wrapped de vocês, em que o Meio de Lua tá entre os podcasts mais ouvidos. Por favor, me mandem, me marquem nos stories, porque eu quero ter tudo registrado. Então eu queria criar um destaque só com o Meio de Lua no Spotify Wrapped de vocês. Então, por favor, postem nos stories e me marquem. Se você tiver o perfil fechado, enfim, me manda na DM, que eu quero muito ver. Tipo assim,
a companhia de vocês é literalmente uma das melhores coisas da minha vida. De verdade, a comunidade que a gente tem aqui no Spotify, aqui no YouTube, eu não tenho palavras pra ela, de verdade. Foi, tipo assim, uma das melhores coisas de 2024. Foi ter criado o Meio de Lua, foi ter estado aqui com vocês, sabe? Então é isso, esse vídeo aqui foi realmente só pra... Foi um vídeo pra posteridade, talvez, pra Malu do futuro, pra eu rever esse vídeo, tipo assim, no final de 2025 e pensar tudo que aconteceu, tudo que eu mudei, enfim, tô muito ansiosa pra saber o que vai acontecer em 2025. E também pra agradecer vocês porque esse ano foi uma merda, só que a gente tava aqui junto e a gente tava conversando e a gente tava se acolhendo e foi muito maneiro. No fim, foi um ano legal, tá ligado? Apesar de tudo, foi um ano legal. Eu tenho memórias boas. Eu acho que no geral. Aí, ó, tá vendo? Eu comecei falando que era uma merda, agora eu tô terminando. Falando, tipo, eu acho que talvez as memórias boas se sobressaem. Enfim. É isso, gente. Foi só um episódio, assim, pra gente se abraçar mesmo, pra gente conversar. Por favor, deixem nos comentários como foi 2024 pra vocês. Como que o Meio de Lua ou o meu canal fez parte do 2024 de vocês. E eu prometo que assim que passar minha prova de economia, eu volto aqui com mais frequência, tá bom? Um beijão pra vocês e bom final de ano. E Feliz Natal!